Convido para que vocês abram suas Bíblias no livro do profeta Naum. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só abrir em Mateus e voltar 13 folhas que você vai encontrar esse livro fantástico com apenas 3 capítulos, mas que traz uma mensagem muito contundente para os nossos dias. O título dessa mensagem: o juízo divino contra a nação perversa. O profeta Naum, ele foi incumbido de levar uma mensagem, e essa mensagem, ela traz algumas indicações, foram direcionadas a Judá, mas a grande parte está dirigida à cidade de Nínive. E esse livro foi escrito para que o povo judeu pudesse observar que há um Deus que cuida, que rege toda a história. Não pensem vocês que todas as coisas que acontecem também em nossos dias está fora do controle de Deus. Não, Deus controla todas as coisas. Esse juízo foi estabelecido sobre a capital da Síria, que era Nínive. Fazia parte do grande império assírio, que tantas vezes serviu de execução, como a gente vai encontrar lá no período de 722 a 721 a.C., que o reino do norte foi para o cativeiro, e agora esta ameaça, ela voltou a acontecer contra a cidade de Judá. Se a gente for ler um pouquinho o mesmo livro do profeta Naum, nós vamos descobrir que os assírios eram cruéis ao extremo. Há relatos de que eles eram sanguinários. Quando eles conquistavam alguns povos, cidades que foram conquistadas, as pessoas daquela cidade eram torturadas horrivelmente, eram mutiladas antes de serem executadas. Conforme no capítulo 3 de Naum, versículo 3, que eu vou ler aqui, que diz assim: os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Era a maneira, que eles tratavam aqueles povos que eles conquistavam. O Senhor, então, ele manda o profeta avisá-los. Se eles não se arrependessem, seriam destruídos. E nós conhecemos bem os relatos bíblicos. Eles se arrependeram, e por algum tempo aquela destruição foi suspensa por Deus, mas não demorou muito tempo. Nínive voltou para a sua cruel iniquidade, e também praticando uma desumanidade soberba ao extremo. E por isso o profeta avisa do eminente castigo. E Naum, então, ele faz uma proclamação do juízo que o Senhor traria sobre a cidade de Nínive, por causa da sua grande opressão, da crueldade, da idolatria e da maldade. Por isso eles foram castigados. O livro vai terminar com uma profecia da inevitável destruição
da cidade de Nínive. Quero que você abra a sua Bíblia aí no capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Nós conhecemos um Deus que a Bíblia relata como um Deus de amor incomparável, mas a Bíblia também fala que Deus pratica a justiça contra aqueles que não querem receber ou voltarem para os seus caminhos. Então Deus age com justiça e condena aqueles que se opõem ao seu reino, às suas ordenanças, e a gente precisa descobrir isso, ter bem claro na nossa mente qual é o Deus que nós seguimos. A Bíblia afirma que Deus ele é todo poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente. Então todas as coisas estão desnudas sobre a presença de Deus. Romanos 11, 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Olha só o que diz Romanos 11, 22. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Percebem? De outra forma, se assim você não observar, você também será cortado, será deixado de lado pela sua própria escolha. Então a bondade e a severidade de Deus, elas são especificadas na Bíblia. Qualquer doutrina que seja correta, segundo os preceitos bíblicos, que fala a respeito do Deus Todo-Poderoso, precisa então abranger esses dois elementos, a bondade e a justiça de Deus. Quando a gente deixa de perceber isso, deixa passar despercebida a bondade de Deus, ele vai parecer como alguém que é injusto. Se deixarmos passar a justiça de Deus, a severidade de Deus, ele vai parecer como um pai fraco que concorda com tudo que está errado. Há muito tempo eu ouvi um relato de um jovem que estava preso, e quando a sua mãe foi visitá-lo, ali ele deu uma mordida no nariz da sua mãe e disse o seguinte: olha, isso foi porque a senhora não me corrigiu quando deveria corrigir, e agora estou preso aqui por sua culpa. Entendeu? Então, e Naum então ele vai mostrar que Deus, ele não é somente muito paciente, que ele é um refúgio que protege os que nele confiam, mas também é aquele que não deixará impune o culpado. Meus irmãos, se você perceber, a Bíblia, em toda a sua extensão, ela vai mostrar que quando o homem desobedeceu os desígnios de Deus, Deus não passou a mão na cabeça. Deus corrigiu para mostrar que a pessoa tinha inteligência para evitar o mal. Capítulo 1, versículo 3, vou ler aqui na Bíblia, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Esse é o texto.
Então a justiça e o reino de Deus vão cumprir literalmente, vão triunfar. Os reinos edificados na maldade, na tirania, certamente cairão. Isso não foi só no passado, em todos os tempos é assim, até em nossos dias. Assim como Nínive caiu, todas as nações que entram por esse caminho de maldade, de tirania, certamente cairão. Deus é Deus, Ele pode todas as coisas, e nós, como seres humanos, limitados, falhos, não temos como mensurar, em uma dimensão correta, a abrangência da bondade e da justiça de Deus. Meus irmãos, isso a gente precisa prestar atenção. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Capítulo 1 de Naum, 5 e 6. Diz assim: os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo todo, todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Percebe, irmãos? Quem pode resistir? Quem pode suportar? Essa é uma pergunta, na verdade, retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não tem como objetivo buscar uma resposta, mas uma pergunta retórica é para estimular a nossa reflexão sobre algum assunto, e este é um assunto muito importante. Então é para reforçar uma ideia ou uma crítica sobre algo ou sobre alguém. Então essas duas perguntas aqui, elas são perguntas retóricas. Quem pode resistir? Quem pode suportar o poder de Deus? Ninguém, jamais. Os montes tremem diante do Senhor, diz aqui o versículo. Qual ser humano pode imaginar ficar invulnerável diante de um Deus tão poderoso, tão extraordinário? Veja aqui o texto de Romanos 2, de 1 a 6. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 2, de 1 a 6. Fala sobre o justo juízo de Deus. Diz assim: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, e não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 3: e você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas
por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, aqui está falando que Deus é o justo juiz, A bondade de Deus, ela tem por objetivo oferecer uma oportunidade para o arrependimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. O povo judeu, ele tinha interpretado erroneamente essa paciência longânima de Deus. Para eles, essa paciência longânima de Deus tratava-se de ausência da intenção de castigar. Mas o profeta Naum, no versículo 7 e 8, ele vai mostrar exatamente o contrário. Naum, capítulo 1, versos 7 e 8. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam, mas, olha aqui é condicional, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Meus irmãos, então esse texto vai mostrar que a cidade de Nínive, ela experimentou de uma forma extraordinária a luz de Deus, mas por um pouco tempo deu uma trégua, mas ela rejeitou completamente a bondade de Deus, e o resultado final foi escuridão e a mão do juízo de Deus. Naum capítulo 1, versículo 14, diz assim: porém contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Meus irmãos, e aqui a gente vai entender que os desígnios de Deus, eles não falham nunca. Então Deus empregou o seu castigo, e ali eles foram em 612 a.C., receberam então a punição, a queda de Nínive, e ali veio também uma promessa da restauração da nação de Israel. Capítulo 2, versículo 2 de Naum: porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram seus ramos. Então, Deus, ele vai corrigir todos aqueles que desviam dos seus preceitos. Capítulo 3, versículo 19: a ruína completa da cidade de Nínive, que diz assim, capítulo 3 de Naum, versículo 19: não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. Todos que ouviram falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim?
Meus irmãos, a gente precisa entender isso. A crueldade de uma nação, de um povo, jamais será tolerada por Deus, mesmo sendo o Deus de todo amor, é Deus também de justiça. A cidade de Nínive, ela foi totalmente destruída, nunca mais foi reconstruída, e dentro de poucos séculos, aquela poderosa cidade foi totalmente coberta pelas areias trazidas pelo vento. Aquela grande cidade caiu em 612 a.C., para nunca mais se levantar. Tudo em cumprimento à palavra de Deus que nunca volta atrás. E o profeta Naum, ele faz então este aviso. O resumo do pecado da cidade de Nínive está aqui no capítulo 3, versículo 1. A ruína completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Por isso eles foram castigados. Uma cidade sanguinária, repleta de fraudes, cheia de roubos, sempre fazendo crueldade com suas vítimas. Preparando esta palavra, eu fiquei pensando, será que hoje alguma nação pratica essas injustiças? Só a gente pensar. Será que existe paralelo hoje? Outro questionamento. Será que a justiça da nossa nação está correta? A gente precisa pensar nisso. Será que em nosso país, considerado como um país cristão, será que há plena liberdade de culto? Será que há respeito aos valores judaicos cristãos? Que esta nação foi plantada à sombra da cruz? São questionamentos que nós precisamos fazer, porque a Bíblia diz o seguinte, Salmo 33, 12: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo ao qual Ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurado quer dizer feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu espero, irmãos, que a nossa nação, nossos governantes entendam isso. Recentemente, nós vimos algumas coisas aconteceram que deixou um pouco de preocupação, porque isso tudo leva uma nação à ruína. Quando as igrejas foram proibidas de abrir as suas portas para oração, sacerdotes da Igreja Católica foram, presos, pastores foram obrigados a fechar sua igreja no meio de um culto. Então, isso tudo a gente precisa fazer uma avaliação e pegar um texto como esse e trazer para os nossos dias e perguntar se vale a pena confrontar ao Deus Todo-Poderoso, se vale a pena confrontar a igreja do Senhor Jesus Cristo, tentar impedir que ela exerça a sua plena liberdade de culto. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, para que não caia sobre nós
algo que seja para destruição, para a ruína do nosso povo. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender essa palavra. Gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e vamos, juntamente com o Ministério de Louvor, com o hino que fala como louvar, como Deus é todo-poderoso, como Deus é grande. É a mensagem do louvor que nós vamos ouvir com o Ministério de Louvor. Nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele faz a terra se alegrar, Ele faz os montes se alegrar, Ele faz o povo dele se alegrar. Quão grande é o meu Deus, misericordioso, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de bondade. Queremos entoar canções que alegram as nossas mentes e nossos corações. Declare nessa noite para Ele: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Terra
Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém.